Vazou a escalação do Flamengo para o confronto contra o Maringá, rapaziada. Vamos bater um papo aí sobre isso, vamos falar sobre Reinier também e várias outras notícias do Flamengo. Então, meu parceiro, se inscreva no canal pra gente bater a meta dos 850 mil inscritos. Essa meta, na verdade, é bater 1 milhão, já passou da hora. Se inscreve, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí. Se inscreve, aciona o sino, amassa o like, que é muito importante para o nosso crescimento. E dá o like, deixa o teu like, que o like deixa o canal vivo. O canal continua sendo recomendado com like. Então deixa o like, se inscreve, aciona o sino, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E o presidente do Fluminense falou boas verdades hoje durante entrevista ao programa da Sport TV, Seleção Sport TV, e vamos ver aqui o que ele falou, que é o Mário Bittencourt, que é o presidente da equipe do Fluminense, falando sobre esse assunto Maracanã, que cada vez mais vem ganhando páginas e mais páginas, uma novela realmente que não termina. Tá aqui, ó. O Flamengo nitidamente vai ter um prejuízo durante a semana. Vai jogar num gramado ruim. E o Fluminense contra o River na terça-feira vai jogar num gramado ruim por falta de respeito do Vasco aos critérios técnicos. Nunca houve nenhum tipo de intransigência no sentido de não flexibilizar para o Vasco e para o Botafogo. É o que eu digo, a justiça, o desembargador, o juiz, ele não tá nem aí para a situação do gramado, ele não quer saber se o gramado tá bom, ele não quer saber se o gramado tá ruim, ele não quer saber se o futebol vai ser bem jogado, ele vai ler o contrato, vai interpretar o contrato e vai aplicar. O Vasco pode jogar no Maracanã e que se dane, a realidade é essa. Aí, ele fala mais aqui, ó. A gente investe no estádio, joga no estádio com chuva, com sol, jogos do campeonato estadual no meio de semana que são deficitários. A gente passa por todas as dificuldades para manter o estádio. Mas quando você acha que é um jogo maracanizável, você vai lá, entra na justiça e exerce o direito de jogar. Mas o Vasco, que você acha que não vai ter lucro, mas o jogo que você acha que não vai ter lucro, o Vasco joga em São Januário. O que eu estou dizendo se comprova essa semana. O Vasco entrou com a liminar, jogou contra o Palmeiras, destruiu o gramado, mas na próxima segunda-feira contra o Bahia, ele informa para a CBF que vai mandar o jogo em São Januário, porque é um jogo segunda-feira à noite, teoricamente de menor público. Não é maracanizável. Ele joga no Maracanã quando acha que é maracanizável e quando não é, ele joga no estádio dele. Nitidamente, o Vasco simula um endurecimento da nossa parte que não existe. Existe um posicionamento técnico. Flamengo e Fluminense já saíram algumas vezes no meio do Campeonato Brasileiro, como no ano passado, quando tivemos que reformar o gramado novamente. Agora que o gramado está destruído, depois de 2 jogos do final de semana. Falando que o gramado estava bom, agora destruiu de vez. O Flamengo vai... Enfim, falou o gramado... Gente, olha só. O Vasco e os torcedores do Vasco, extremamente clubistas, né? Não enxergam que essa situação do gramado ruim prejudica o próprio time deles. Que antes era um time ruim, time ruim com gramado ruim combina. Eu discordo disso. Mas hoje o time do Vasco não é ruim. O time do Vasco é bem treinado pelo Maurício Barbieri. O Vasco bateu de frente com o Palmeiras, que é o campeão brasileiro. Talvez, quem sabe, se tivesse um gramado melhor, o Vasco poderia ter vencido o Palmeiras. Não sei. Tem influência no passe, principalmente. Então, assim, o Vasco querer... Aí eu vi o Eugênio Leal comentar na ESPN. Ué, qual que é o problema do Vasco ter o estádio dele e jogar no Maracanã de vez em quando? Então quer dizer, então, que Flamengo e Fluminense cuidam da casa de praia, né, pro Vasco ir visitar quando ele quer. Aí eu tava assistindo a Jovem Pan, o Mauro César falando a mesma coisa. O Vasco, ele é aquele cara que chega no churrasco, leva uma cerveja mequetrefe, leva uma carne dura e quer beber da melhor cerveja do churrasco, e quer comer a melhor carne do churrasco, né, quer comer picanha, quer comer alcatra, né?
e leva o que há de pior. A realidade é essa. Pedrão, Maracanã é de todos. O Maracanã é... Todo mundo sabe disso. Mas agora, o Engenhão também é público. O Botafogo mudou o nome. O Botafogo customizou o estádio. O Botafogo alterou o gramado. E o Engenhão é estádio público. E o Botafogo paga um valor irrisório de aluguel e não dá nenhuma contrapartida à sociedade. Eu coloquei isso lá no meu Twitter, aí veio o Botafoguense. Ele é flamenguista, ele tem o QI baixo. O cara falou assim, tem QI baixo, né? O Botafogo promove shows no Engenhão. Como é que não tem contrapartida à sociedade? Meu filho, o número de neurônio que essa pessoa tem é o mesmo número de títulos do Botafogo. O cara acha que o show do Coldplay é uma contrapartida social. Ele realmente acha. Aí eu fui pesquisar os valores do show de Coldplay. O valor está estimado em 250 o mais barato, 950 o mais caro. Ou seja, um evento privado, um evento que tem grade de R$950, que é muito, mas muito mais que metade de um salário mínimo. Ele acha que isso é uma contrapartida social do Botafogo, quando não é. É um evento privado e caro. Ah, mas aí tem a tia do churrasquinho lá fora, tem a lanchonete. Peraí, mas isso aí é indireto. As pessoas vão lá para tentar vender, para tentar ganhar alguma coisa. Mas pergunta se aquelas pessoas que estão trabalhando ali têm condição de ir no show. Não tem. Então não é contrapartida social. O Botafogo realiza os jogos, paga um valor irrisório de aluguel de estádio com um estádio de dinheiro público. Que tem o dinheiro do meu imposto, tem o dinheiro do teu imposto, tem o dinheiro de imposto de todo mundo do município do Rio de Janeiro, porque o Engenhão é municipal. O Maracanã aí já é estadual. Né? Então, assim, com eles é uma coisa, com a gente é outra. Ah, mas o contrato de concessão do Engenhão não tem a cláusula que permite. Peraí, meu velho, isso é direito constitucional. O estádio do Botafogo é público. Foi erguido com dinheiro público. Ponto. Ponto. E hoje o Botafogo tem um dono que não vai jogar, não joga. Aí no Maracanã, o Flamengo tem que aturar o Vasco lá. O Vasco não. Aí o Mário até fala. O fundo que controla o Vasco tem interesse maior no Maracanã que no Vasco. Pimba, matou a charada. Na realidade, quem quer o Maracanã é a 777 Partners. Porque é uma empresa privada. Imagina, eu saio lá de fora, caio aqui no Rio de Janeiro e vou ter o Maracanã, vou poder explorar o Maracanã. Olha que bacana, para uma empresa privada lá de fora. Olha que legal. Né? Aí eles vão chegando devagarzinho, vão jogando o jogo ali, daqui a pouco já quer assumir o Maracanã. Só que o Maracanã, para Flamengo e Fluminense, aí eu vi o Mário Marra comentando na SPN, qual que é o problema do Vasco visar lucros com o estádio? Não é o Vasco visar lucro, é a empresa visar lucro. Ela quer explorar o Maracanã, que é um bem público, em causa própria. O Flamengo e o Fluminense não. Por mais, é claro, vai ter o dinheiro da bilheteria e coisa e tal, todo mundo sabe disso. Só que o Flamengo joga no Maracanã por uma questão técnica, por uma questão de tradição, por uma questão... o Maracanã é nosso. O Flamengo lota o Maracanã, não importa o jogo. O Fluminense agora tá botando uma quantidade boa de torcedores no Maracanã. Claro, é porque o time tá em boa fase, e coisa e tal, tá na Libertadores. Agora, vai botar Vasco e Bahia no Maracanã. Vamos ver qual vai ser o público do Vasco. Vasco e Bahia, segunda, 8 horas no Maracanã.
Bota lá que eu quero ver qual vai ser o público do... Vai ser ridículo. Às vezes os caras não lotam nem São Januário, vai lotar o Maracanã. Não vai lotar. Não vai lotar, não adianta. Então assim, o Mário tá coberto de razão, o Flamengo tá coberto de razão, mas o Flamengo tem que tomar vergonha na cara também e erguer o raio do estádio. Porque isso não vai sair dessa estaca. Não vai sair, não adianta. Tem que pegar e tem que construir o estádio. Senão, aí vai ficar nisso aí, vai jogar no gramado ruim. O Sampaoli vai ficar puto, porque o Sampaoli é perfeccionista, ele vai ver aquele gramado e vai detonar todo mundo na coletiva. Depois não adianta chorar Landim, mas o técnico falou mal de todo mundo. Claro, tô integrando um gramado de merda pra ele. Ele vai falar. Ele fala, ele já falou na segunda coletiva. Pós-jogo ele já falou dos jogadores. Quem dirá daquele pasto lá que tá... Só falta botar bode, cabra, vaca pra comer o gramado do Maracanã daqui a pouco. Gente, vamos mudar de assunto aqui, já exploramos bastante esse assunto Maracanã. O Flamengo de 2023 igualou o número de derrotas do clube em 2019, rapaziada. Olha aí, você vê como tá complicada a nossa temporada de 2023, né? O Flamengo com muitas derrotas assim, muitas das vezes. A última não, contra o Inter foi um azar ali, foi uma situação realmente. Tá aí, ó. O Flamengo entrou em 2023 com 25 vezes em campo, 14 vitórias, 2 empates e 9 derrotas. Em 2019, o mais querido jogou 74 partidas e teve 9 derrotas. É como se o Flamengo, a partir de hoje até o final do ano, não perdesse mais. Que eu acho difícil de acontecer. Eu acho bem difícil, aliás, de acontecer. E não pode acontecer amanhã. Gente, o Pablo Rafael traz a informação aqui sobre o Gabigol, né? O Gabigol vem sendo muito contestado, criticado, e ele fala aqui: a forma física do Gabigol não é uma preocupação internamente. Pelo contrário, os dados corporais estão bem alinhados e não acima nem em gordura, nem em massa muscular. Gabi está mais forte do que antes, mas sua forma física não é um fator para ele estar baixo tecnicamente. Eu também não acho, cara. Eu acho que ele tá mal, não é questão física, eu acho que ele tá mal mesmo, tá na fase ruim, entendeu? E tem que dar a volta por cima disso o mais rápido possível. Gente, o avião fretado com torcedores do Maringá já chegou à cidade do Rio de Janeiro. Foi mais ou menos um grupo com mais de 100 torcedores que viajaram de voo fretado pelo próprio clube, pelo Maringá, para ajudar nesse confronto aí contra o Flamengo, valendo vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Jogo importantíssimo para o Flamengo. O Flamengo tem que vencer de qualquer jeito essa partida. Sampaoli retomou no Flamengo prática antiga de dar treino em dia de jogo para todo o elenco. A atividade dessa quarta-feira está marcada para as 10 horas da manhã, ou seja, vai ter treino amanhã. A agenda de manhã inclui treinamento, almoço, vídeos e preleção antes da ida ao estádio. Quando o Flamengo jogar fora do Rio, o elenco dorme no hotel e de manhã faz uma ativação muscular na academia. Portanto, amanhã vai ter treino no Ninho do Urubu. Claro que não em alta intensidade, até porque deve ser mais conversa, vídeo, posicionamento tático, até porque a alta intensidade mesmo tem que se dar mais à noite, né? Mas é uma situação que é boa, né, cara? Assim, o Sampaoli tentando otimizar esse tempo, que é pouco, né, que ele tem de treinamento para treinar a equipe amanhã de manhã também, para dar tudo certo de noite, na quarta-feira à noite, amanhã, às 9h30 da noite, contra o Maringá. Contra o Maringá também, Sampaoli deve repetir o time que venceu o Nublense, informa o Vene Casagrande. Tá aí Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Marinho, Vidal, Thiago Maia, Gerson, Ayrton Lucas, Pedro e Gabigol. Portanto, temos algumas mudanças nesse time do Flamengo. Davi Luiz deve retornar ao time do Flamengo, Marinho retorna também ao time do Flamengo, Vidal retorna ao time do Flamengo. Deve ser as únicas mudanças aí. O Everton Ribeiro não deve jogar de titular, como jogou na última partida, e deve voltar aí os 3 zagueiros do Flamengo, ao que indica o Vene Casagrande através do seu informante, né? Complicado.
Jornal Espanhol destaca momento ruim de Reinier, ex-Flamengo na Espanha, rapaz. Pois é, o meio-campista tem apenas 11 jogos e um gol apenas marcado, uma situação bem complicada que passa o Reinier lá na Europa. Na época o Flamengo vendeu ele ao Real Madrid por 30 milhões de euros, mais ou menos 136 milhões de reais, e até esse momento não se firmou. Tem o seu Mauro, gente boníssima, pai do Reinier, um abraço aí pra ele, né? E aí muita gente já especula, Pedrão, será que ele pode voltar ao Flamengo, coisa e tal? Eu não tenho a menor dúvida que ele seria muito útil para o time do Flamengo, e útil ele vir para o Flamengo também, para ele tentar retomar a carreira, né? O cara, pô, vou voltar pro Brasil, tô tentando. Ele já tentou no Real Madrid B, aí foi pro Borussia, não foi também. Aí no Girona não tá indo também. Então, assim, eu acho que de repente poderia ser uma boa ideia ele voltar para o Brasil, para o Flamengo. Alguns jornais já destacam essa possibilidade. Enfim, vamos ver se pode se confirmar no meio do ano. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho, amassa o like, tamo juntão, saudações bruneiras.